Olá pessoal, bom fim de semana, voltou o calorzinho em Porto Alegre, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre tá um calor aí, já foi calor sexta-feira, tá calor neste sábado aí, domingo também promete ser quente, e domingo tem Inter e Bragantino Inter, né? Lá em Bragança com a estreia de Tchatcho Kudê no comando da equipe, mas antes disso temos nosso episódio número 9 do Causos Colorados. E trago para vocês hoje uma história muito legal, espero que nem todos conheçam ainda para que seja digamos uma velha novidade. Bom, acho que todo mundo conhece aqui, pelo menos quem é de Porto Alegre, conhece o bairro Moinhos de Vento, né? O famoso bairro é Beverly Hills de Porto Alegre, né? O bairro mais chique da cidade. É onde está o Parcão também, por exemplo, é onde se concentrava também o primeiro estádio do Grêmio, né? E a principal rua do bairro Moinhos de Vento, porém, é Nuestra, é nossa. Por quê? Porque o nome da rua é Dr. Florencio Igartua. Tá mesmo, mas o que tem a ver o Florencio Igartua com ser nosso? Florencio Igartua, meus queridos e minhas queridas amigas, foi o primeiro uruguaio a jogar no Inter. O primeiro zagueiro uruguaio também a jogar no Inter. Primeiro zagueiro uruguaio a jogar no Inter também. Se o Depena hoje está aqui, se o Rocher hoje está aqui também, quem foi o precursor disso tudo foi o senhor Florencio Igartua, nascido em Montevidéu e que se mudou com a mãe e a irmã para Porto Alegre depois que o pai faleceu lá no Uruguai. Qual é a importância de Florencio Igartua? Além de ser o primeiro zagueiro uruguaio do Inter, evidentemente, né? Não foi o primeiro estrangeiro do Inter, foi o terceiro estrangeiro do Inter. Antes o Inter teve dois jogadores alemães. Na época, né? Esse período é 1900, a gente está falando de 1910, quando o Florencio Igartua jogou no Inter. Ele jogou de 1910 a 1912. Né? E agora aqui o nosso querido editor Marcelinho Benfica vai passando algumas fotos para vocês verem. Primeiro a gente começa com a placa, né? Do Florencio Igartua ali, né? Tá escrito pediatra e puericultor. Puericultor é aquele médico, enfim, ou estudioso do desenvolvimento humano, mas sobretudo o desenvolvimento humano na infância, ou seja, pediatra, né? Então, tá aí a homenagem ao nosso querido Florencio Igartua, que vocês vão vendo as fotos passar. Daqui a pouquinho tem umas fotos. Tem a minha foto ali, bancando babaca, né? Fazendo assim na placa do Florencio. Mas o homem era bonitão, era estiloso. Tem uma foto de agora que vai aparecer ele com o time posado, uma foto do Museu do Inter, e ele com uma boina assim de lado. Ele é o único de boina, o primeiro à esquerda nessa foto geral, e depois tem uma foto isolada dele ali. O homem era multitalentos, era cartunista, pediatra, era o principal pediatra da cidade. Para você ter uma ideia da importância do Florencio Igartua, naquela Porto Alegre lá do início do século, ele depois de jogar no Inter, ele jogou de 1910 a 1912 no Inter, ele disputou 9 partidas pelo Inter, tá? Inclusive fez gol numa vitória de 6-0 sobre o Nacional aqui de Porto Alegre, no time de Porto Alegre. E a importância do Florencio, além de ter sido zagueiro do Inter, ele era um médico que atendia também as pessoas que não tinham condições. E naquela época isso era raro, ter um médico de família, digamos assim, né? Um médico que ia na tua casa. Porque a medicina já era paga, não existia o SUS naquela época, né? E eu recorro aqui ao professor Raul Pons, até um grande abraço pro professor, puxa vida, o professor é genial nesse quesito de memória do Inter, de buscar a história, buscar a memória do clube também. Eu estava lendo um artigo aqui do professor, e o professor contando que, além de tudo, além de atender pessoas pobres, pessoas carentes que não tinham condições de pagar por um médico, o doutor Florencio, né, doutor gênio Florencio Igartua, foi homenageado em Montevidéu, homenageado pela Sociedade de Medicina Brasileira também. O homem era um monstro naquela época. E, sobretudo, ele foi um grande incentivador das vacinas das crianças. Quando logo começaram as vacinas, vacinar as crianças para evitar, enfim, doenças, paralisia infantil e que tais, o Dr. Florencio foi um dos principais incentivadores dessas vacinas. Também, depois lá conta o professor Raul Pons, que em 1929 já era um médico, né, já era uma pessoa muito conceituada na sociedade. O Dr. Florencio Igartua também adquiriu por R$500 mil na época, né, era uma contribuição, na verdade, né? Pagava uma contribuição numa cota, na verdade, para ajudar na construção do estádio dos Eucaliptos. Então já era uma figura que, além de ser uma figura proeminente na sociedade, uma figura que já ajudava o clube também. Além do que, também conta o professor Pons, o Dr. Florencio Igartua foi vice-presidente eleito do Inter em 1919, ou seja, uma figura super importante na construção do Inter como clube, né? No início que sempre... Aliás, todo início é complicado, nenhum início é fácil, né? Então, o professor Pons também conta que
O Dr. Florencio Gartua foi essa figura importante na construção da identidade do time também, né? Do clube, do Internacional, como clube do povo, como clube da massa. Outro ponto importante, e aí é ponto triste, na verdade, né? Ele morreu cedo, ele morreu antes de completar 49 anos de idade. Segundo matérias dos jornais na época, ele faleceu de uma doença cerebral, um problema cerebral. Aí não se sabe se foi exatamente um derrame ou o que foi, né, que houve com o Dr. Florencio Gartua, mas morreu muito jovem, né? Morreu com 48 anos, morreu 2 meses antes de fazer 49 anos de idade. Então uma figura super importante. E aí depois do falecimento, depois que ele faleceu, a Câmara Municipal de Porto Alegre homenageou ele, trocando o nome da rua ali do Moinhos de Vento, que é a principal travessa do Moinhos de Vento ali, que leva, por exemplo, para a Calçada da Fama, né, digamos, os pontos mais elegantes da cidade, chamava Rua Formosa ali, e daí trocou o nome para Florencio Gartua em 1941, logo depois da morte dele, logo depois que ele faleceu. E depois também, aqui conta o professor Pons, que o Correio do Povo e a Folha da Tarde, né, na época, fizeram uma campanha para juntar recursos para construir um busto para Florencio Gartua. Um busto que daí foi colocado na época na Praça Júlio de Castilhos. Eu creio que esse busto não está mais lá hoje, porque Porto Alegre é complicado, né? Quando tu vê, some uma estátua, some um busto, o pessoal rouba tudo por aqui, infelizmente. Mas aí está uma homenagem ao grande Florencio Gartua, o primeiro zagueiro uruguaio do Inter. Se hoje aí temos Rocher de Pena, tivemos já Aguirre Garay, para mim, o gênio da bola, tivemos também o nosso zagueiro médico e figura importantíssima na sociedade gaúcha, e hoje nome de uma das principais ruas da cidade, Dr. Florencio Gartua. Ele jogou 9 partidas pelo Inter. Naquele fez gol, foi 6-0 sobre o Nacional, no Campeonato Municipal, no dia 4 de junho de 1911. Né? Então tem mais 8 jogos aqui legais também. Tem um jogo que tem um Grenal aqui também, que a gente deixa passar, né? Isso aqui não vale muito, né? Mas sobretudo tem essa história aí de mais uma grande figura ligada ao Inter e que dá nome a uma rua muito importante aqui de Porto Alegre. Esse foi o Causos Colorados número 9, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que nem todos soubessem dessa história do Dr. Florencio Gartua e que tenham gostado desse episódio deste sábado do nosso Causos Colorados. Se tiver algum bom caso também para contar, manda um recado aí para mim, e manda no e-mail lebeza@gmail.com, ou manda aqui mesmo no YouTube, que a gente vai atrás, tá bom? E te inscreve no canal, ativa o sininho, comenta com os amigos, com os inimigos. Por favor, dê uma força aí pro nosso canal também, que a gente sempre agradece a vocês, tá bom? Bom fim de semana, grande jogo domingo, vamos em frente. Até mais, tchau, tchau.